Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 19 de julho de 2011. Senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro reabertos os trabalhos desta 43ª reunião da 5ª sessão ordinária. Reunião essa que ficou em aberto na última terça-feira, por conta de vários assuntos que foram discutidos, inclusive um deles foi a criação da CPI, que foi aprovada por unanimidade, e que, no primeiro momento, na reunião de terça-feira, não houve um consenso na indicação dos nomes das bancadas. Na verdade, naquela data, a presidência determinou que os partidos ou fizessem blocos, ou os partidos que têm mais assentos na casa, tem partidos aqui que têm, por exemplo, 2 vereadores, esse partido já tem automaticamente uma cadeira na composição da CPI. Serão 5 membros, e ficou dessa forma, portanto, a composição da CPI. O PR tem 2 assentos nesta casa, indicou o vereador Edson Flávio. Vereador Edson Flávio, Vossa Excelência aceita a indicação do partido? Com muita honra, aceito e vou participar da CPI. O PDT também com 2 assentos nesta casa, indica o vereador professor Pierre. Vereador, Vossa Excelência, aceita a indicação do partido? Aceito, senhor presidente. Agradeço a liderança do partido desse ano de ter concedido a oportunidade. Muito obrigado, vereador Luciano. O PMDB, também com 2 cadeiras nesta casa, indicou o vereador Nami Nassif. Vereador, Vossa Excelência, aceita a indicação? Senhor presidente, eu quero uma justificativa. Eu não vou aceitar por 3 motivos. Primeiro, que eu estou vendo tem um problema hoje, o PT está sendo alvo de um mandado de cassação em relação a mim. E eu já dizia naquele momento com a cúpula, que naquele momento estava envolvido com esse tipo de coisa. Eu tenho aqui em minhas mãos um documento que o atual vice-presidente do PDT é o homem que manipulou o esquema de corrupção em Teresópolis. Eu tenho aqui em minhas mãos um documento que o deputado Onei Botelho, como deputado, fez uma homenagem a esse cidadão com a medalha Cristo Redentor. Então, por esse motivo, de me sentir imparcialidade, eu vou me recusar a participar da CPI. Com a renúncia, portanto, vereador Nami Nassif, fica em aberto a vaga do bloco do PMDB. Perguntar ao líder de governo se existe uma outra indicação. Vereador Jorge Carvalho. Não, senhor presidente, não existe outra indicação. Eu, como líder do governo, quero deixar a casa à vontade para investigar o que tem que investigar. Teria direito de participar, abro mão, não por nenhuma outra situação, mas para que as pessoas possam trabalhar à vontade e dentro do princípio democrático. Não quero participar, fiz a indicação como líder do PMDB do vereador Nami Nassif, entendo que a presença dele seria extremamente importante, por se tratar de um advogado renomado e especialista nessa área. Lamento a decisão dele, mas aceito. Fica a Vossa Excelência à vontade para indicar quem bem entender a vaga do PMDB. No caso, na não formulação do nome por parte do PMDB, a presidência indica o vereador Isaac Demani. Quero dizer que o vereador justificou a sua ausência nessa sessão, e na sessão anterior, o vereador está em viagem a Brasília, acabei de falar com ele por telefone, está aproximadamente próximo à Cachoeira, chegando a Nova Friburgo, me pediu que justificasse a ausência na primeira sessão e está aí tentando chegar a tempo desta sessão. Mas perguntei a ele se teria algum problema, o vereador aceitou, portanto, a declinação do nome dele, a indicação do nome dele como membro desta CPI. Vereador... Questão de ordem, depois do Edson. Por favor, vereador. Questão de ordem, como presidente atual do PR em Nova Friburgo, eu preciso expor algo. Veja bem, senhor presidente, a indicação do vereador Isaac Demani para compor a CPI, fazendo assim com que o PR tenha 2 nomes dentro da CPI, veja bem,
Isso não passa por decisão do partido. Não, vereador. Eu Decisão quero da presidência. só justificar aqui para quê? Porque a sociedade precisa entender que existem outros membros na Casa Parlamentar que estão se recusando a entrar na CPI. E a CPI precisa acontecer. E se é para ela acontecer, o Partido da República não vai se furtar e não vai obstruir. Porque se o Partido da República não colocasse, ou não permitisse, não indicasse a presença do vereador Isaac, o obstrutor da CPI, o PR não vai fazer isso. Obrigado. O PR vai participar e vai contribuir com esse processo. Por isso que eu estou justificando, porque se nesse instante ainda houver outro parlamentar que queira participar da CPI, não sendo do PR, a vaga, ela não é cativa do Partido da República. Então, está aberto ainda, senhor presidente, para outros parlamentares se manifestarem e participarem para ficar paritário, para ficar equilibrado. Muito obrigado, vereador. Senhor presidente, só uma Vereador, questão por de ordem. favor. Eu acabei de receber a ligação do vereador Isaac Demani, e ele falou comigo, falou assim, vereador Pierre, eu estou com disponibilidade de querer fiscalizar e de agir. E ele falou isso comigo, já tivemos a participação dele em outros momentos de investigação. Então ele pediu que eu falasse, inclusive, e reputo a ação dele com honrada de estar participando nesse processo de fiscalização. Então eu não poderia deixar aqui de mencionar esse contato que tive com ele e de enaltecer positivamente o aceite dele para esse processo de fiscalização. Pois não, vereador, obrigado. O bloco formado pelo partido PSB-PPS indica o nome do vereador Renato Abirâmia. Gostaria de saber, vereador, se Vossa Excelência aceita a indicação do bloco partidário. Desculpa. Senhor presidente, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil no Nova Friburgo. E a CPI é clamada pela população. E bloco formado pelo PTB-PT indicou o nome do vereador Cláudio Damião. Gostaria de saber se Vossa Excelência também aceita, vereador. Senhor presidente, com muita honra, aceito. Dizer que é um clamor da sociedade a instalação dessa CPI. Tenho em minhas mãos aqui um parecer do procurador da Casa que em 18 de maio já falava da legalidade da instalação de uma CPI. E nós não o fizemos naquele momento. Tudo o que tinha aqui tratava a respeito da CPI com um parecer extremamente favorável. O entendimento da Casa naquele momento foi outro e hoje nós temos aqui a decisão, além da instalação da CPI que já foi aprovada, da nominação dos seus membros. Pois não. Portanto, nesse momento, com aceite de todos os membros e já comunicando que já houve uma reunião interna, inclusive com a eleição, né, porque uma vez constituída a comissão, o presidente e o relator é eleito pelos membros, pelos 5 membros, são 5 membros, né, e deve-se obedecer à representatividade partidária dos blocos, dos assentos feitos nessa casa. Então, só explicando mais uma vez, os partidos que têm 2 vereadores automaticamente já são detentores de uma cadeira. E os partidos que têm apenas 1 vereador, eles podem formar blocos partidários e indicar um nome, que foi feito dessa forma. E uma vez eleitos os 5 membros, escolhidos os 5 membros, há uma eleição para a escolha do presidente e do relator da CPI, o que já foi feito internamente. Portanto, já levantaram todas as questões, eu gostaria de comunicar, a partir do momento está instaurada nesta casa uma CPI, cujos membros serão da seguinte forma: presidente, vereador Cláudio Damião, relator, vereador Pierre, e membros do vereador Edson Flávio, vereador Renato Abirâmia e vereador Isaac Demani. Portanto, esta comissão dispõe do tempo de 150 dias, já aprovado em plenário, para realizar os seus trabalhos e apresentar o relatório em plenário. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Rapidamente, para a gente Rapidamente, senhor passar por presidente. esse assunto. Senhor presidente, agradecer aos meus pares que me indicaram como presidente da CPI, agradecer à população de Nova Friburgo que tem se manifestado indignadamente com relação às questões que vêm acontecendo e que não deveriam ter acontecido. Chegamos ao limite de suportar determinadas questões. Quero agradecer às pessoas que entraram na internet, a mais de 2.000 pessoas que assinaram através da petição pública, a proposta de instalação de uma CPI, e tantas outras que assinaram nas ruas, nos sindicatos, nas fábricas, nas escolas, esse abaixo-assinado, clamando por uma CPI em Nova Friburgo.
nós temos agora uma responsabilidade maior ainda em nossas mãos, que é produzir os resultados necessários através da averiguação dos fatos, através, detidamente, da pesquisa de documentos, respeitando, certamente, dentro da constituição dessa CPI, todas as regras legais, constitucionais, para que os resultados possam ser apresentados e ser levados a público e ao Ministério Público no prazo de 150 dias. Esperamos que um processo burocrático por trás disso, que é de notificação, de convocação, esse tempo possa ser suficiente. Espero, de fato, que possa ser suficiente. Mas já quero deixar aqui de antemão a solicitação de que possamos nos reunir, fazer uma convocação aqui já de público, que possamos nos reunir num primeiro momento, na próxima terça-feira, os membros da CPI, para que as primeiras medidas de organização dessa estrutura possam ser ajustada. Hoje fizemos a eleição dos membros e acho que uma reunião ela dá o start dos primeiros passos dessa CPI, de como ela vai agir, de que maneira ela vai atuar, as regras que têm que ser de conhecimento de todo mundo. E como presidente, já quero declarar aqui então, que na terça-feira nos reuniremos, fazer aqui isso de comum acordo com os demais membros, que na terça-feira possamos nos reunir para deliberar as primeiras ações que a CPI vai adotar. Agradecendo mais uma vez, senhor presidente, a todos os vereadores, agradecendo a população de Nova Friburgo, e essa casa precisa estar sempre cheia. Nós não podemos ter na Câmara um deserto, e muitas vezes essas cadeiras estiveram vazias. Que este cenário mude definitivamente com a participação popular, porque aí sim alcançaremos aquilo que a democracia nos dá, que é a participação constante nas decisões políticas do nosso município. Concluo aqui, senhor presidente. Senhor presidente. Quero dizer que, rapidamente, por favor, vereador. Marca para tarde. Nós, vereador, você pode acordar isso com os vereadores, né, um horário, e a gente anuncia na próxima sessão. Não, mas é terça-feira agora, senhor presidente. Eu sei, vereador, estou dizendo o horário. Presidente, questão de ordem. Veja bem, a CPI nós sabemos que todas as reuniões ela tem que ser aprovada por todos os membros de tudo que vai acontecer, para não acontecer nenhuma tentativa de anulamento de algum momento da CPI. Portanto, meu voto da reunião de terça-feira, ele já é público e favorável. Tá? Eu creio que o voto do vereador professor Pierre também. De igual forma. Vamos. Senhores vereadores, o senhor quer falar, vereador, rapidamente, vereador Sim, professor senhor Pierre? presidente, eu primeiramente gostaria de agradecer aos vereadores, aos membros da CPI, no caso aqui presente, o vereador Edson Flávio, o vereador Renata Birramer, Cláudio Damião, que aprovaram meu nome na relatoria, mas, sobretudo, agradecer ao povo de Nova Friburgo. Eu tenho sede e fome de justiça, tal qual a palavra de nosso Senhor. O povo está com fome e sede de justiça. O que nós estamos aqui é exatamente para instaurar um ato de justiça. E nós precisamos imensamente do apoio da população, de todas as pessoas de bem que queiram, logicamente, colaborar com os processos de investigação dessa CPI. Então, são breves as palavras que eu quero aqui pronunciar, mas sintetizar nessa fome e sede de justiça. Como estamos carentes disso. E eu quero matar a minha fome e a minha sede. O povo também quer matar sua fome e sua sede. Então, a nossa missão é muito grande, é árdua, é a justiça para todos. Muito obrigado e volto a palavra ao senhor presidente. Obrigado, vereador. Gostaria de deixar claro aqui ao presidente da comissão, vereador Cláudio Damião, que a casa, vereador, está à disposição da CPI, as instalações da casa, todos os órgãos internos da casa, toda a estrutura da casa está à disposição para o que vier aí de demanda da CPI. Portanto, já nesse momento, coloco à disposição de Vossa Excelência. Senhor presidente, gostaria de solicitar que na terça-feira, se possível, o procurador da casa pudesse, na disponibilidade dele, nos auxiliar, porque essa primeira reunião é uma reunião de instrução, de como a CPI opera, as questões legais, de prazos, enfim, a gente não quer furar e burlar nenhuma regra, para que não possa ser considerada a ilegalidade dos nossos atos. Nós queremos trabalhar certamente em cima de tudo que está previsto na lei.
E o acompanhamento e a orientação do procurador da Casa ela é fundamental para nós. Como nós vamos definir o horário a posteriori, então eu já gostaria de que, ao final, pudéssemos tratar disso e já considerando a possibilidade da presença do procurador da Casa nessa nossa reunião. Pois não, vereador. Como eu disse, está à disposição de Vossa Excelência, desde que tenha sempre acordo com relação a dias e horários, não terá dificuldade nesse sentido. Daremos, portanto, mais uma vez agradeço a presença de todos, né, a compreensão, aí às vezes as pessoas não entendem muito como é a dinâmica dos nossos trabalhos, mas, mais uma vez, eu agradeço a gentileza de todos. Daremos prosseguimento a nós. Temos o expediente que já foi lido, né, na primeira sessão, inclusive com os votos de congratulações e votos de pesar. Daremos início agora, portanto, aos requerimentos de informação. Requerimento de informação de autoria do vereador Renato Abirrâmia, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca dos médicos que realizaram plantão no CTU do Hospital Raul Sertã. Em discussão. Senhores vereadores, senhoras e senhores, esse requerimento pede para que, observadas as formalidades, seja encaminhada à Câmara informação da relação dos médicos no plantão do pronto-socorro do CTU do Hospital Raul Sertã no dia 19 de junho. Nome e suas respectivas especialidades. Nós estamos fazendo esse requerimento, senhor presidente, porque eu fui chamado, dia 19 de junho, foi um domingo. Eu fui chamado ao Hospital Raul Sertã e naquele dia não tinha nenhum médico de plantão no pronto-socorro, de dia e de noite. Era um domingo. Os pacientes estavam sendo encaminhados antes de entrar para o hospital, para a UPA, que é um absurdo, uma equipe toda. Depois nós verificamos à noite que tinha um internista que não estava fazendo atendimento externo. Quer dizer, a função precípua do pronto-socorro é atender o paciente externo, aquele que está com emergência e urgência e que acorre ao hospital. E não tinha nenhum. E logo depois, no dia 24, sexta-feira, no feriadão, nós vimos também a ausência de pediatras no pronto-socorro do Hospital Raul Sertã e, para ainda agravar a situação, também não existiam pediatras na UPA. Então, as crianças que estavam indo para o Hospital Raul Sertã não poderiam nem ir para a UPA. E as da UPA também estavam sendo encaminhados ao hospital particular ao lado. E o hospital particular não tinha pediatra de plantão, tinha de sobreaviso. E estava lá. E por que é que os pediatras, eram 2 pediatras no Hospital Raul Sertã, 2 pediatras na UPA, não foram trabalhar? Porque pediram demissão. E se pediram demissão, eles são obrigados, porque a profissão médica é uma profissão diferenciada, eles são obrigados a dar 30 dias de aviso prévio. O CREMERG, o Conselho Regional de Medicina, exige isso. Não pode abandonar antes dos 30 dias, até que seja reposta a vaga através de seu substituto. Portanto, esse requerimento é fundamental, porque isso aí é para mostrar que está havendo total descaso com a população de Friburgo. Já não tem ambulatório, não tem pronto-socorro, eu não sei onde que vai parar o povo de Nova Friburgo. Muito obrigado, senhor presidente. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado com um voto contrário do vereador Jorge Carvalho. De autoria do vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca do pregão presencial número 047/2001 ou 2011, né? Foi redigido errado, o vereador Isaac Demani já tinha feito a correção. 2011. Só vou solicitar, senhor presidente, a leitura, eu não farei a discussão. Solicitar ao vereador Isaac Demani, que acaba de chegar na casa. Já havia justificado a sua ausência, vereador, na primeira sessão, e o atraso na segunda sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, só justificando, senhor presidente, estou vindo direto de Brasília, e o voo acabou por atrasar um pouco, e não deu tempo de estar, já foi justificado, mas não pude estar presente na primeira sessão e vim direto, não consegui nem beber água ainda, mas fomos em frente.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, vereador Sérgio Xavier, no uso de minhas atribuições regimentais e valendo-me das prerrogativas de vereador, venho requerer a Vossa Excelência que seja o presente requerimento de informação, fim de que sejam respondidos questionamentos e enviados cópias de documentos relacionados ao pregão presencial 47/2011, conforme segue. 1. Demonstrativos contábeis e técnicos que comprovem as vantagens financeiras e de qualidade na prestação de serviço de varrição e capina por empresa particular. 2. Cópia de todos os documentos referentes ao pregão presencial 47/2011, realizado no 1º dia de julho. 3. Cópia de contrato firmado entre a Friburgo e a empresa Terraplanagem e Construções Limitada, vencedora do processo de licitação referente ao pregão presencial 47/2011, pelo valor de R$ 6.690.000 para a prestação de serviço de varrição e capina, contendo a listagem de todos os logradouros que serão atendidos. 4. Quantidade de profissionais que tinham vínculo trabalhista com a Prefeitura de Nova Friburgo para a prestação de serviço de varrição e capina em 1º de julho do presente ano. 4.1. Destes, quantos têm contrato de serviço temporário? 4.2. Quantos são servidores estáveis? No aguardo de sua atenção, ao que hora é solicitado, me despeço com votos de elevada estima e consideração. Assina vereador Cláudio Damião. Após a leitura, em discussão, não havendo discussão, o vereador já havia dito, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca da manchete veiculada no jornal Globo de 10 de julho do corrente. Em discussão, não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal, Fundação Municipal de Saúde, requerendo informações acerca do recebimento de recursos advindos do Ministério da Saúde. Em discussão, não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador Nami Nassif, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca da empresa Brumar Construtora. Em discussão. Senhor presidente, eu estive em Conselheiro Paulino, depois de muitas reclamações. A gente sabe que aquela Praça Conselheiro Paulino é uma verba que vem destinada exclusivamente para ser reconstruída a Praça Conselheiro Paulino. O que ocorreu lá? Ocorreu que, depois de tantas reclamações da população, eu estive em loco, acompanhando a obra, e vi que a obra realmente está sendo feita de péssima qualidade. A empresa foi contratada e inclusive, eu estava observando eles colocar tijolo em cima do meio-fio, inclusive tapando o bueiro. Não fizeram nenhuma base de sustentação para fazer o cercado em relação à praça. Vergonhosamente, a empresa colocou um tapume para fazer uma passagem, e nessa passagem tem uma árvore no meio do caminho das pessoas. E não podemos permitir que aquela praça continue sendo feita da qualidade da péssima qualidade. Vereador, você me concede uma parte? Péssima qualidade de serviço ali. Porque são R$ 1.700.000 e eu vejo que nós não podemos ficar quietos em relação a isso. Eu estive já com o prefeito de Demerval Barbosa Moreira, cobrei isso a ele, já estive comunicando a ele, e nós temos que saber que o Conselheiro Paulino está reivindicando aquela praça há muitos anos. E essa praça hoje, se você gastar R$ 1.700.000 para fazer uma obra daquela qualidade, eu acho que a prefeitura tem que cobrar a eles todos um serviço de qualidade. E peço aqui no pedido de informações, eu peço cronograma físico-financeiro da obra. O que quer dizer isso? Quando eles já receberam e o que eles fizeram da obra. E segundo, eu peço para dar uma olhada no projeto original dessa obra, porque não podemos permitir que uma obra feita, um projeto por um engenheiro, tenha sua base de sustentação o meio-fio da calçada. Isso não existe, o meio-fio. Qualquer cidadão que se encostar naquela praça, no tijolo colocar para cercar, fazer uma jardineira, se encostar, o tijolo cai. Imagine quando se colocar ali um monte de terra. E a empresa Vermar hoje, Brumar hoje, é uma empresa que está recebendo. O município hoje está pagando para o Brumar, fez licitação, ela vai ter que cumprir os contratos. Conselho da Paz, vereador Jorge Carvalho. Vossa Excelência tem razão. Essa empresa está desde o final de novembro, início de dezembro, com esse contrato na mão. 90% desses recursos, 95% desses recursos são recursos do PADEM, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O vereador Isaac Demani conseguiu levar essa obra para Conselheiro, que era um recurso de R$ 2 milhões destinados para a olaria. Só a olaria.
ele pediu ao então prefeito Heródoto que fizesse a divisão. Se eu estiver errado, Vossa Excelência... Eram quase 4 milhões. Confirma. Agora, a empresa começa no início de novembro. Esses contratos de repasse de verba do governo do Estado é a mesma coisa que está acontecendo na estrada de Rio Grandina, onde estão asfaltando em cima do paralelo. Já denunciei isso aqui. São 4 quilômetros de paralelepípedos que poderiam ser usados em pavimentação de outros logradouros. E o governo do Estado insiste em fazer a pavimentação em cima dos paralelepípedos, prejudicando sensivelmente outras regiões que poderiam ser atendidas. Então, nós temos que ter cuidado com esses recursos que o governo do Estado passa, porque depois acontece o que está acontecendo lá. E outra coisa, a Brumar hoje já veio para a rua, ali próximo ao campo onde está o aterro, abrindo galeria ali. São 3 galerias que eles vão fazer, na Lafayette Bravo Filho, na Matilde Queiroz da Silva e na Jandira Pierligeiro. Ruas que têm realmente problemas de inundação. Eu moro na Lafayette Bravo Filho, a minha casa foi 1,70 m de água e lama. Eles vão fazer aquelas galerias ali dentro desse plano também, que nesse 1.700.000 está considerando todas as galerias, não é só a praça não, todas as galerias, circundando a praça e as do Prado. Agora, tem que ter uma fiscalização séria, porque é uma empresa que faz lambança. Vossa Excelência está feliz no requerimento. Senhor vereador, senhor presidente, eu estive conselheiro Paulino, estive com a população lá, eu acho um absurdo, um absurdo. O que eu vi ali, nenhum engenheiro hoje com capacidade pode ter feito aquilo. Colocar um tijolo para fazer uma jardineira em cima do bueiro, inclusive estamos de bueiro. Isso ninguém... O senhor me concede uma parte? Uhum. Isso é um absurdo, um absurdo. Eu acho um minuto, vereador. Se essa empresa não se enquadrar dentro do projeto, se não botar um projeto de especificação de segurança também dessa obra, eu acho que nós temos que romper o contrato com ela e fazer com que ela pague até indenização ao município. Porque essa verba, nós temos um prazo de convênio, temos um prazo para ser concluída essa obra, e se o município ser lesado, essa empresa vai ter que responder por isso. E digo mais, está na placa lá que tinha 30 funcionários trabalhando, não tinham 3. Ela não está cumprindo com o plano em momento algum. Conselho da Paz, vereador. Vereador Nami Nassif, parabenizo Vossa Excelência por esse requerimento de informação. Me parece que na segunda-feira, não lembro se foi segunda ou na sexta-feira passada, eu estive na prefeitura e o vereador Jorge Carvalho lá estava fazendo uma reclamação específica contra essa empresa, porque ela está caminhando mais lento que uma tartaruga para a execução dessa obra. É uma obra específica, o dinheiro foi destinado ainda no ano passado, então não há como se destinar aquele valor para fazer contenções ou para fazer casas populares, não há. Ou se faz aquela obra ou se perde esse dinheiro. E nós não podemos nos dar o luxo de perder uma obra importante para Conselheiro Paulino, como é aquela da praça. Só que a empresa está deixando a desejar e muito. Já foi cobrado do secretário Hélio Correia também, porque é o secretário que está responsável pelaquela obra, e do prefeito, o vereador Jorge Carvalho estava no momento em que nós falamos, ele até me ajudou na cobrança ao prefeito, porque realmente está deixando a desejar, ainda mais nessa situação que nós estamos vivenciando hoje. Não dá para se gastar R$1.700.000, vereador Jorge, com a empresa caminhando a passo tartaruga, como está acontecendo. Então, vereador, parabenizo Vossa Excelência. Foi uma luta que nós travamos para beneficiar Conselheiro Paulino. Os R$4 milhões iam exclusivamente para o Olaria, nós conseguimos, através do nosso trabalho, que fosse destinado a Conselheiro Paulino, só que a comunidade merece, precisa receber uma obra de qualidade. Então parabenizo Vossa Excelência. Inclusive, vou concluir vocês. Rapidamente, no mesmo diapasão está aquela empresa Tecnosolo fazendo aquela obra dentro do Rio ali, a partir do Colégio Rui Barbosa em direção à usina. Aquela passarela dos estudantes já era para estar colocada ali há muito tempo. É uma obrigação da empresa. Ela que está cuidando daquilo ali. Aconteceu a tragédia, aconteceu. Aquilo é obra do PAC, do governo federal. Ninguém consegue obrigar aquela empresa a fazer uma simples passarela. Não tem, não há como. Eles não fazem. Foge o controle do município por ser uma obra do governo federal. A empresa está tocando aquilo a passo de tartaruga, finge que trabalha e não trabalha, e a situação está ali. As crianças tendo que dar uma volta lá pelo centro de Conselheiro ou pelo centro do Prado para irem para o Rui Barbosa ou para o Décio Monteiro Soares. Então precisa ter essa... porque tudo vem em cima da prefeitura, mas quando vai para se cumprir a obrigação do Estado e do governo federal, todo mundo sai fora. Não tem ninguém para fazer a pressão em cima
do Estado e do Senhor Governo presidente, federal. senhor vereadores, eu peço de aprovado coisa. Eu vou fazer uma reivindicação também ao líder do governo que designe um engenheiro, especialmente para acompanhar aquela obra da Brumar em Conselheiro Paulino. Só isso, senhor presidente. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. E finalizando, de autoria do vereador Edson Flávio, requerimento de informação com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do processo administrativo, termo de reconhecimento de dívidas. Em discussão. Senhor presidente, por favor, peço a leitura do projeto, do requerimento. Requerimento de informação. Senhor presidente, sirvo do presente para solicitar ao prefeito municipal de Nova Friburgo, excelentíssimo senhor Demerval Barbosa Moreira Neto, as informações quanto ao processo administrativo, aspas, termo de reconhecimento de dívida, fecha aspas, na edição de 9 a 11 de julho de 2011, no jornal A Voz da Serra, relacionado a seguir. 9/7/2011 a 11/7/2011, processo administrativo 12.595/2011. 2. Informar as ruas, bairro e data em que os serviços foram prestados conforme o processo administrativo referido. Perdão, agora vou seguir a numeração correta aqui, tá, vereador Edson? Teve um equívoco na numeração, vou corrigir de ofício aqui. 3. Informar as máquinas e placas dos caminhões utilizados nos serviços do processo administrativo referido. 4. Informar a relação com nome, CPF, carteira de trabalho dos funcionários, motoristas e operadores de máquinas que trabalharam no processo administrativo referido. 5. Apresentar a planilha orçamentária respectiva do processo administrativo referido. 6. Informar o pedido em que os serviços foram prestados com a data de início e término dos mesmos. 7. Apresentar o cronograma de trabalho dos referidos serviços. 8. Apresentar cópia do contrato social da empresa Formato de Friburgo Construções e Empreendimentos Limitada. Assina vereador Edson Flávio Coelho. Senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, da mesma forma, no mês 4, no dia 4 de maio, eu apresentei um requerimento de igual forma, solicitando informações sobre termo de reconhecimento de dívidas. Ora, dentro desse processo todo que está acontecendo, em entrevista nacional, passou no Jornal Nacional, o prefeito disse que o município não tem dívidas. E toda vez sai no jornal A Voz da Serra, que é o órgão que publica devidamente as documentações, as licitações, os expedientes do Executivo, sai termo de reconhecimento de dívida. No dia 4/5, eu fiz com as mesmas informações. Dia 27/4, processo administrativo. Dia 28, saiu Dia 3/5, saiu outro reconhecimento de dívida. Saiu dia 27/4, 28/4, dia 3/5. Agora saíram esses constantes. E a gente vai em algumas localidades e não foi visto algumas empresas prestando os serviços que estão relacionados no termo de reconhecimento de dívida. Você vai a Campo do Coelho, pergunta à população de Campo do Coelho, não viu empresa desobstruindo bueiro lá. Você vai no Jardim Ouro Preto, próximo à padaria Ouro Preto, pergunta à população que está naquela circunvizinhança ali, não viram empresa fazendo este serviço que consta no edital. Daí, senhor presidente, a iniciativa de apresentar esse requerimento de informação. Mas o que me estranha mais foi que o requerimento que eu apresentei no dia 4/5, aprovado por unanimidade nesta casa, até agora, ele não foi respondido. E aí eu já estou entrando com outro requerimento que não sei se será respondido. Mas uma coisa é certa, senhor presidente, todos esses requerimentos que estão aqui em minhas mãos, que não foram respondidos, a partir desse instante eu os encaminho à CPI. Porque se a prefeitura não responde ao parlamentar, eu creio que, pelo poder que a comissão processante tem, eu encaminho à CPI, para que a CPI, então, faça essa solicitação de informações, porque assim eu creio que as respostas serão dadas. O que não pode acontecer é o parlamentar, dentro do seu direito, fazer os requerimentos e não ter as respostas. Então, senhor presidente, solicito a todos os pares que aprovem esses requerimentos, e eu pergunto às ruas, datas que foram realizados o serviço, são condições mínimas para você fazer um contrato. O mínimo tem que ser respondido, mesmo que eles respondessem, olha, a rua tal,
foi feito com tantas máquinas, tantos caminhões, foram tantas horas, os apontadores apontaram tantas horas de trator, tantas horas de caminhão, tantas horas de limpa-fossa, seja o que for, mas até agora não foi respondido nada. Daí levanta a suspeição. Levantando a suspeição, como fiscalizador do Poder Executivo, não me cabe outra alternativa, fazer o requerimento de informações. E após essa fala, então, eu encaminho também cópia desse requerimento para a CPI. Senhor presidente, fora do assunto, eu só gostaria de corrigir o meu português numa fala anterior, que eu falei acumulamento de cargos. Na verdade, é acumulação. Eu gostaria, para ficar melhor entendido, corrigir o português. Peço a aprovação dos pares desta casa. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, Eu passei desapercebido em relação ao voto pesar, mas eu queria, se não passei desapercebido, se não foi votado, eu queria incluir 3 votos de pesar nesse momento, nesta casa aqui, ou deixar registrado nesta casa. Uma da pessoa, Ângela Zambuja, a mãe do nosso amigo querido, doutor Júlio Zambuja, Cláudio Zambuja, veio falecer ontem, dona Ângela. O senhor José Bianchini, conhecido como Juca Bianchini, que é natural de São Fidélis, é uma pessoa conterrânea da minha mãe, o senhor teve um derrame e veio a falecer. E seu Carlos Alberto Bacchini. Se não for incluído, peço para ser incluído em votação e pedir até um minuto de silêncio, se for possível. Na verdade, já passou o momento, né? Eu vou incluir, vereador. Está incluído em votação, então, pelo menos, esse voto de pesar. Ordem, presidente. Pois não, vereador. Vereador Nami Nassif, Vossa Excelência faz a menção a essa nota triste do falecimento da dona Ângela Zambuja, que vinha a ser mãe do ex-procurador da prefeitura, doutor Júlio, mãe do Rudá, do Cláudio, da Otília, da Denise, uma pessoa que nós tínhamos um carinho muito grande por ela, faleceu aos 87 anos. Como viveu a vida dela, da maneira que ela pedia, que não queria dar trabalho a ninguém, que não queria incomodar ninguém, porque ela sempre teve a sua vidinha participando da vida de Nova Friburgo. Qualquer evento que você estivesse, dona Ângela estava presente. Aquilo que representava para Nova Friburgo alguma coisa importante, você já poderia contar com a presença de 2 pessoas, Marli Pinel e dona Ângela. Essa Marli até ontem comentava isso comigo no velório, que perdeu uma companhia importante que sempre a acompanhava nesses eventos. Então, dona Ângela é uma figura muito especial, que vai deixar muita saudade, que foi um exemplo de vida para todos. Senhores vereadores, dando sequência aos nossos trabalhos, vamos iniciar... Só para registrar, né, Pois não, nós temos aqui o senhor Eloy Perdigão, além de todo o plenário, mas nós temos também o senhor Luiz Antônio Dias, do Jornal de Conselheiro, que nem sempre pode estar conosco aqui, mas eu gostaria de fazer registrar nesta casa, além de todos os presentes, a gratidão de ter o plenário cheio. Com certeza, vereador. A presidência registra a presença da imprensa como um todo e também, né, de todos os senhores e senhoras que nos prestigiam nesta noite. Dando início à nossa ordem do dia, discussão única do projeto de lei, de autoria do Executivo Municipal, projeto 10.874/011, autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao BNDES através do Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Solicitar o vereador... Desculpem. Vereador Isaac Demani, que faça a leitura do projeto. Anteprojeto de lei, autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao BNDES através do Banco do Brasil S.A. e da outras providências. O prefeito do município de Nova Friburgo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber à Câmara Municipal de Nova Friburgo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei, artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar financiamento junto ao BNDES através de agente financeiro Banco do Brasil S.A., até o valor de R$14 milhões, observadas as disposições legais e contratuais em vigor para a operação de crédito do Programa de Intervenções Viárias, Provias. Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada no caput desse artigo serão obrigatoriamente aplicados na aquisição de máquinas e equipamentos no âmbito do Programa de Intervenções Viárias, Provias,
nos termos da Resolução número 3.688, de 19 de fevereiro de 2009, e número 3.752, de 30 de junho de 2009, ambas do Conselho Monetário Nacional. Artigo 2º. Para pagamento do principal, juro e outros encargos da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, onde serão efetuados os créditos dos recursos do município ou, na falta de recursos suficientes nesta conta, em quaisquer outra conta de depósito, os montantes necessários à amortização e pagamento final das dívidas, nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo 1º. No caso de os recursos do município não serem depositados no Banco do Brasil, fica a instituição financeira depositária autorizada a debitar e, posteriormente, transferir os recursos a crédito do Banco do Brasil nos necessários à amortização e pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados na forma estabelecida no caput. Parágrafo 2º. Fica dispensada a emissão de nota de empenho para a realização da despesa que se refere a esse artigo nos termos do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito, objeto do financiamento, serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais. Artigo 4º. O orçamento do município consignará anualmente os recursos necessários ao adiantamento da parte não financiada do programa e das despesas relativas à amortização de principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por essa lei. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, assina prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. O projeto encontra-se com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente. Redação final. Após a leitura, em discussão. Senhor presidente, rapidamente, o ilustre secretário de Fazenda e sua equipe já estiveram na casa explicando o projeto. A simples autorização habilita o município a entrar no programa Provias. Não significa a liberação dos recursos, não significa o endividamento imediato do município. A inscrição do município no programa Provias depende da autorização legislativa. E pela questão da população, do orçamento e da movimentação financeira da prefeitura com pouco comprometimento de receita, Nova Friburgo pode se habilitar, junto ao BNDES, a até 14 milhões. Mas sem autorização dessa casa, Nova Friburgo ficará fora do programa. Vereador, portanto, pois não. Vereador, eu estive nessa reunião com o secretário de Fazenda ali, doutor Francisco de Assis, foi até meu professor na Cândido Mendes, e uma coisa ficou bem claro, porque esse investimento, eu acho importante seja aprovado, por quê? É para compra de equipamentos para estruturar o município de Nova Friburgo. Por que eu acho que eu me interessei até em alongar essa conversa com o doutor Francisco e até com o ordenador de despesa, que era o André, que estava aqui no momento. Eu acho que nós temos que pensarmos o seguinte: Nova Friburgo hoje, a reconstrução hoje, nós sofremos uma tragédia, e se não fosse o auxílio do governo do Estado do Rio de Janeiro, nós não teríamos máquinas hoje para limpar a General Osório. Até hoje está limpando a General Osório. E hoje nós dependemos tudo do Estado do Rio de Janeiro. A gente vê que a reconstrução da cidade hoje, das encostas, está na mão de quem? Do Estado do Rio de Janeiro, a indicação das obras. A gente vê que o Conselheiro Paulino hoje está aqui, a população está aqui, por quê? O Estado do Rio de Janeiro não indicou obra para o Conselheiro Paulino. Então, se nós agora chegarmos no janeiro, tivermos uma chuva pesada, a gente sabe que as encostas hoje estão sem sustentação, porque poucas coisas foram feitas pelo Estado que se prometeram nesse município aqui. A nossa cidade irá ficar toda suja. E nós não vamos ter condições de arrancar 2 barreiras dentro de uma semana. Porque o equipamento da prefeitura hoje é muito precário. Muito precário. O governo passado deixou entregue uma sucata dentro da prefeitura. Só tivesse sucatas. Então é muito importante isso. Eu acho, tomara que o município, além do emprego, consiga a aquisição desse equipamento. Porque se quando chegar em janeiro agora, se houver uma chuva, não teremos condições nenhuma de limpar as ruas. E amanhã, se essa casa não aprovar isso, essa casa será grande responsável pela tragédia, pelo que pode acontecer na cidade, a sujeira da cidade. Só isso, vereador. Eu continuo no diapasão de Vossa Excelência, porque
Recentemente, a Prefeitura fez um leilão dos automóveis e equipamentos inservíveis, meu caro vereador Marcos Medeiros. Era tanta sucata que rendeu aos cofres públicos 750 mil reais. Só coisas inservíveis, de máquinas e equipamentos. No dia seguinte da tragédia, no dia 12 de janeiro, eu fui para a Secretaria de Conselheiro, não tinha uma máquina, não tinha um caminhão para atender aquela desgraça toda que se espalhava, não só pelo distrito, mas por toda a cidade. Os poucos que tinham estavam inundados. Os poucos que ali estavam na oficina e transporte da Prefeitura, com água no motor, lama na caixa de óleo de marcha, sem poder se locomover. Então, a capacidade financeira do município hoje, o município a se habilitar junto ao BNDES, não quer dizer que ele vai pegar esse dinheiro. Ele fica habilitado a receber futuramente um financiamento de até 14 milhões para comprar máquinas e equipamentos. Pode ser que não aconteça nem nesse governo, porque os trâmites do BNDES, todo mundo está aqui, quem é de conselheiro sabe disso, que foi atrás do BNDES, apanhou o que lá de dinheiro? Qual foi o recurso que o BNDES deu para quem precisava? Então, a burocracia do BNDES é extremamente complicada, mas o município está podendo se habilitar nesse programa. E é essa autorização que o Executivo está pedindo. Não quer dizer que amanhã o dinheiro está na conta do Banco do Brasil, não. Não é isso. É uma autorização legislativa para a habilitação junto a um programa de financiamento do BNDES com juros subsidiados que virão a equipar a cidade de Nova Friburgo. Portanto, senhor presidente, eu peço aqui a aprovação do presente projeto, que é de suma importância para a comunidade. Senhor presidente, por gentileza, voto nominal. Senhores vereadores, portanto, após a discussão, em votação, voto nominal requerido pelo vereador Cláudio Damião. Começar por Vossa Excelência, vereador. Contra ou a favor? Senhor presidente, eu gostaria de declarar favorável, mas com uma preocupação profunda. Profunda mesmo. Porque nós temos observado lá no sistema da Prefeitura os editais para compra de tratores, de caminhões, de veículos. E agora nós estaremos autorizando até 14 milhões de financiamento via BNDES. Me preocupa muito na situação que o município se encontra. Eu ia votar contrário, mas para não ser acusado de inviabilizar o município, porque isso poderia acontecer, vou votar favorável, convencido de que o BNDES vai acompanhar a operação. E convencido de que os homens públicos, depois desse escândalo que aconteceu, vão ter a decência de fazer as coisas de forma correta. Não é possível que a Prefeitura corra o risco de fazer as coisas de uma forma que não tenha transparência no seu processo. Então, eu estou justificando meu voto aqui, porque a população de Nova Friburgo precisa. Eu visitei aqui em Friburgo os locais onde os veículos do município estão depositados, são cemitérios a céu aberto, com veículos de 2005 abandonados, caminhões, tratores, ônibus, montanas. Então, há um descaso muito grande com os equipamentos públicos municipais. Nós estamos autorizando aqui essa operação, que poderá acontecer ou não, a bem da população que precisa, mas justificando muito bem, deixando muito bem clara essa minha preocupação, senhor presidente. Vereador, professor Pierre. Favorável, senhor presidente, também justificando essa preocupação no processo, logicamente, de fiscalização e do uso da possibilidade, logicamente, de se adquirir todo esse montante. Penso que não seja necessário tudo isso, mas confiando nas normas do governo federal, a partir do BNDES, para, em caso de autorização do financiamento, a devida fiscalização, as documentações sabemos que são exigidas. Então, logicamente, dentro com todo esse cuidado, mas nós não podemos votar contrariamente para inviabilizar a possível compra de uma máquina que hoje o município não tem a condição de adquirir e seja fundamental no processo de reconstrução da cidade. Então, com esse devido cuidado e com a competência de fiscalização que nos cabe, logicamente, essa autorização, mas logicamente isso fica a cargo do BNDES e do Poder Executivo de firmar essa ação. Espero numa decência maior nas ações futuras no Poder Executivo Municipal.
Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente, com declaração de voto. Conforme falou bem o vereador Jorge Carvalho, eu estive visitando também a usina de asfalto ali na subida da Chácara do Paraíso. Estive visitando outros locais onde a gente observou vários automóveis, desde a época da ex-prefeita Saudade Braga. Segundo os funcionários, os motores foram utilizados para outros automóveis. Mas se assim o fosse, por que esse motor não voltou? O motor que tivesse quebrado voltou. É o canibalismo que eles fazem. É o canibalismo automotivo. Retira a peça de um carro para colocar no outro. Não, mas o senhor veja bem, o motor, retirado um motor de caminhões, com aquele adesivo lugar de ser feliz e assim sucessivamente. Tirou o motor e colocou em outro automóvel. Teoricamente, aquele motor que estava então quebrado tinha que voltar para essa sucata. Mas a gente vê que o motor e aquela sucata estava ali. Então, voto favorável, porque eu tenho certeza que o dinheiro vai ser bem aplicado e esses equipamentos ajudarão o nosso povo na melhoria da qualidade de vida. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu voto favorável, que eu acho que o município, nesse momento, precisa ter uma estrutura de veículos, equipamentos pesados, porque o que ocorreu em janeiro agora, nós vimos, se o Estado não tivesse feito uma intervenção, nós realmente tínhamos condições de tirar metade, 10% foi retirado do nosso município das terras, removido as terras. Eu acho que, desculpa o vereador Cláudio Damião, não precisa ter muita preocupação em relação a isso. Eu acho que nós não temos que inviabilizar com o governo. Nossa função aqui é nós temos a obrigação de fiscalizar. Agora, eu vou dizer ao vereador Jorge Carvalho aqui, eu não acredito que esse dinheiro vai ser liberado pelo BNDES. Porque os empresários de Friburgo hoje não tiveram um tostão quase do BNDES. Os que mais precisaram não receberam nada Só saiu dinheiro para quem não precisava. Do BNDES. Eu falo isso que meus familiares precisaram de recursos para reestruturar nosso negócio lá, não tivemos muita sorte. Vereador de São Flávio. Senhor presidente, eu voto favorável com declaração de voto, dando o princípio de uma razoabilidade, mesmo estando na oposição ao governo, mesmo estando contrário a tudo isso que tem sido divulgado, que é alvo das investigações, mas eu entendo que é um programa federal, né? Um programa Provias do BNDES, é o recurso federal, tal como os recursos da tragédia. Por que nós estamos hoje aí essa investigação? Porque os recursos que vieram para a tragédia e pelas denúncias, pelas falas, forem aplicados indevidamente, houve a falta de transparência, houve a falta de informação, a Justiça Federal venceu da Prefeitura. Da mesma forma aqui. Caso os critérios que eles colocaram sejam obedecidos, a Prefeitura alcance esse recurso, a fiscalização por parte do governo federal acontecerá da mesma forma. E a nossa ação na compra dos veículos. Os veículos foram comprados, o processo de compra, que depende do município, nós também estaremos na fiscalização. Então, portanto, eu voto favorável com essa declaração que fiz. Vereador Jorge Carvalho. Favorável, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável com uma pequena declaração, senhor presidente. Antes, eu gostaria de registrar a presença da nossa plenário, da nossa assistência, do doutor Jair Vermelins, né, empresário lá do Vermar. Dizendo, senhor presidente, que a nossa obrigação, na verdade, é aprovar e fiscalizar. Porque, por ocasião da tragédia, nós pudemos observar que, há muito tempo, a frota de caminhão, de máquinas da Prefeitura está bastante sucateada. E essa é uma oportunidade única que nós temos de poder aprovar um recurso desse para que realmente a Prefeitura possa ser equipada com esses equipamentos, para que numa ocasião dessa não precise andar com pilhas na mão aí, procurando um ou outro empresário para que possa ajudar, né, numa situação dessa. Então, por esse motivo, eu sou favorável. Vereador Isaac Demânio. Senhor presidente, favorável. Vereador Luciano Faria. Senhor presidente, favorável. Todos aqui já argumentaram os motivos pelo sucateamento da frota da Prefeitura. Eu acho que tem no momento também de se indicar um responsável pela frota. Né, a gente, como o vereador Cláudio Damião falou, uma Montana 2005, com mais de 50 mil quilômetros rodados, sem ter feito a primeira revisão, também é um absurdo. Então, também é que tem um responsável pela frota dos veículos, do maquinário, até para ter esse acompanhamento de revisão, de tempo de revisão, são veículos zero, né, para que o próximo governo, quando vier, o próximo governo também tenha ainda uma frota nova aí, que possa trabalhar por muitos anos. Sou favorável. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Renato Abihammer. Senhor presidente, com pequena declaração.
dentro dessas mazelas, retrocessos, suspeição. Eu sou um crítico em relação a alguns secretários, mas eu tenho que ressaltar aqui que o professor Francisco de Assis foi uma evolução na Secretaria de Fazenda em relação à titularidade anterior. Sem dúvida nenhuma, é um homem competente, próprio, e por isso eu sou favorável. Projeto, portanto, aprovado por unanimidade em discussão única. De um pouco de silêncio, por favor, aos senhores que nos prestigiam nesta noite. Em primeira discussão, gostaria de fazer uma sugestão ao vereador Cláudio Damião que fosse discutido em discussão única. Senhor presidente, eu ia inclusive solicitar que fosse em discussão única para que a gente pudesse liberar essa pauta com as 2 sessões que nós estamos propondo aqui. São 2 requerimentos de sessão específica, de reunião específica. Vereador Cláudio Damião, no dia 11 de agosto, às 18 horas, sobre o bairro de Olaria, e uma no dia 6 de setembro, para os bairros de Pedras, Vilagem, Vila Amélia, Vila Nova e adjacência. Em discussão, vereador. Senhor presidente, eu farei uma breve discussão com relação a essa proposta. O motivo da presença de tantas pessoas aqui hoje é, sem sombra de dúvida, discutir a questão de Conselheiro Paulino. Mas nós não temos só problema em Conselheiro Paulino, temos problemas advindos da tragédia e outros tantos já que se acumulavam, e precisamos discutir o interesse de toda essa população. Anteriormente, eu havia feito uma proposta de que a Câmara fosse às localidades. Lamentavelmente, essa proposta não evoluiu e não me restou outra possibilidade senão convidar as pessoas a virem aqui. Eu acho que a mão inversa teria sido muito positiva, porque nós ouviríamos as pessoas nos seus bairros, no distrito, próximos às suas casas. Poderíamos, com isso também, além de ter uma participação muito maior, sentir na pele aquilo que as pessoas estão sentindo. Aqui o clima acaba ficando um tanto quanto distante. Não era exatamente aquilo que a gente queria. Mas, como não foi possível de outra maneira, eu estou propondo que façamos. E aí já quero deixar aqui aprovado, senhor presidente, para dia 11 de agosto, que a gente possa discutir. Aliás, perdão, dia 6 de setembro, que é o primeiro que consta aqui, para as localidades de Córrego Dantas, Duas Pedras, Vilagem, Vila Amélia e adjacências, quer dizer, todas as outras localidades próximas, que a gente possa estar reunido aqui para discutir os problemas dessa comunidade. As pessoas podem até perguntar, por que tão distante assim? Né? Por que vai levar tanto tempo? São circunstâncias, não cabe a mim aqui a possibilidade de fazê-las tão imediatamente próximas umas das outras. Tem regras, enfim, que não me permitiram isso. Mas, na medida do possível, a gente quer ouvir toda a cidade. Então, nesse primeiro momento, a gente está colocando aqui essa discussão para que nós possamos realizar, no dia 6 de setembro, essa que eu citei anteriormente, e no dia 11 de agosto, então logo fim de um recesso, para Olaria. E Olaria por quê? Ah, mas Olaria não aconteceu nada. Bom, primeiro que não é verdade. Olaria é um dos bairros mais populosos de Nova Friburgo, se não o mais populoso, e ali nós temos Cônego, Cascatinha, e aconteceram situações graves, e elas vêm acontecendo. Não tiveram a mesma dimensão que Córrego Dantas, Conselheiro Paulino, enfim. Mas ouvindo aqui um geólogo que nós convidamos, o mandato convidou para que comparecesse a essa casa logo após a tragédia, eu perguntei para ele o seguinte: como é que é a situação de Olaria? Ele me disse aqui claramente para todo mundo que se acontecer de uma lasca de pedra daquela descer, basta pavimentar, porque vai formar uma rua. E a estimativa é de morrer aí milhares de pessoas. Então nós não podemos também deixar de falar, diante dessa situação trágica, as consequências que possam advir para Olaria. Para não me alongar, vereador, eu vou passar rapidamente a parte ao vereador Edson Flávio e, na sequência, ao vereador Reinaldo Rodrigues. Vereador Cláudio Damião, essa proposta que Vossa Excelência trouxe para casa é extremamente importante. Agora, pena realmente que nós não consigamos, talvez até o final do ano, vereador Cláudio Damião, vereador professor Pierre, a mesa, até o final do ano, quem sabe alguma dessas sessões nós consigamos efetivamente fazê-las na comunidade. A comunidade Conselheiro Paulino, nós sabemos o número de moradores de lá. Nós sabemos o número de lideranças, associações de moradores em cada espaço, e devido a todos terem seus trabalhos, a sua programação de vida,
não conseguem, às vezes, estar aqui hoje numa reunião extremamente importante. Extremamente importante. Daí a minha proposta de nós buscarmos entendimentos nesta casa para que outras sessões que o vereador já apontou possam acontecer nessas comunidades, a Câmara ainda até lá. Segundo, também a questão da publicidade. Gostaria até de fazer um apelo à imprensa que pudesse fazer alguma matéria especial, Jornal de Conselheiro e tudo mais, colocando realmente essa agenda, para que essa agenda tivesse estampada na imprensa, para que as pessoas possam tê-las e, ao mesmo tempo, poder se organizar. Terceiro, o site da Câmara, senhor presidente. Gostaria de pedir um espaço no site da Câmara, para que possa ter um link separado para essas reuniões. E, ao mesmo tempo, solicitar à mesa diretora que pudesse estudar a possibilidade de fazer inserções comerciais na própria TV que anuncia, ou até em outra mídia, dentro da sua programação, no orçamento financeiro, porque é importante. Aí não é gasto, aí é investimento em dar publicidade e transparência nas ações da Casa Legislativa. Então fica essa proposição para que nós possamos trazer, não só trazer mais pessoas, não para nos assistir, para participar desse processo. Essa é a minha questão que eu peço essa parte, senhor presidente. Volta a palavra ao vereador Cláudio Damião, parabenizando pela iniciativa. Obrigado, vereador. A parte ao vereador Reinaldo Rodrigues. Obrigado, vereador Cláudio Damião. Parabenizando Vossa Excelência por essas solicitações, não só no bairro de Conselheiro, como no bairro de Olaria e outros bairros, que é importante. Nós vamos trazer discussão aqui para dentro com todos os bairros dessa cidade, e dizendo que, na verdade, quando as pessoas falam que Olaria não aconteceu nada, a gente que acompanha de perto sabe que aconteceu bastante, logicamente com menos intensidade que em outros lugares. Mas hoje, por exemplo, eu tive uma audiência com o subsecretário de Reconstrução da região serrana, o Afonso Munerá, levando inclusive a ele todos os processos que foram encaminhados à Defesa Civil, que tem várias casas em Olaria precisando ser demolidas, vários muros precisando ser reconstruídos, e o Estado não tinha inserido Olaria nesse programa. E nós fomos lá com a documentação para que pudesse inserir lá no Estado, que a gente pudesse então resolver esse problema, que é preocupante. Inclusive da rua Espírito Santo com a rua Gustavo Lira, que uma rua fica acima da outra, existem várias casas que estão em perigo, colocando também em perigo as casas debaixo da rua Gustavo Lira. Então, eu parabenizo Vossa Excelência. Com certeza nós vamos ter aqui a reunião sobre Olaria no dia 11 de agosto, e nós vamos estar presentes aqui, como Vossa Excelência, mais uma vez cumprimentando pela feliz ideia de trazer a discussão aqui para essa casa. Obrigado, vereador. Um breve à parte novamente ao vereador Edson Flávio, na sequência, o vereador professor Pierre, para que a gente possa encerrar, senhor presidente. É uma questão de encaminhamento até. Eu creio que, após aprovado, após essa anúncia, nós devemos, através da mesa diretora da casa, porque hoje nós temos aqui o proprietário do supermercado Tio Tongo, por exemplo, está aqui, talvez tenha outros empresários aqui também. Mas a comunidade tem o seu setor empresarial, tem as câmaras comerciais, tem a associação comercial, tem o CDL, tem o Sinduscom. Eu creio que as entidades de classe devem ser convidadas oficialmente. As associações de moradores, elas não podem saber destas reuniões através da imprensa, elas devem ser convidadas por ofício. É assim que deve ser feito, para que ela possa mobilizar as pessoas. E outra coisa, a tragédia, o problema, os desmoronamentos, as perdas de vidas de conselheiro, a reconstrução de conselheiro, não é somente de conselheiro, é de todos nós. O problema, a dificuldade é de todos nós. Então nós também temos que tomar um cuidado para não criar questões isoladas. Hoje a população de conselheiro está aqui, mas na de Olaria a população de conselheiro deve vir. Na de Córrego Dando, a população de Olaria de conselheiro deve ir. Então, a questão é de todos nós. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Vereador professor Pierre. Muito breve. Essas sessões são exercícios de escuta. Nós geralmente falamos muito. Temos que debater, porque é um parlamento. Nossa função é fiscalizar, legislar e representar a população. Mas essas sessões são muito importantes porque é a oportunidade que nós temos de ouvir as comunidades todas elencadas sobre as suas demandas e, juntamente com elas, no nosso poder representativo, requerer às autoridades competentes a execução das obras. Porque há uma confusão muito grande, pensando que é o legislativo que faz obra. O legislativo não faz obra. Mas o legislativo é uma casa representativa do povo que pode levar institucionalmente
as solicitações a quem é responsável pelas execuções. Daí o nome Poder Executivo. Então, da importância dessa escuta, é o que eu gostaria de destacar com relação à sessão que vai acontecer daqui a pouco sobre a questão de conselheiro e das outras localidades que são elencadas nessas datas. Eu findo aqui a minha fala, parabenizando pela ação. Concluído, senhor presidente. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovadas. Também discussão única, projeto de autoria do Executivo Municipal, majora os subsídios dos diretores regionais da outras providências. Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura. Projeto de lei complementar municipal, aspas, majora os subsídios dos diretores regionais e da outras providências, fecha aspas. O prefeito municipal de Nova Friburgo sanciona e a Câmara Municipal promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Ficam majorados para R$ 1.200 mensais a partir do mês de referência julho de 2011 os subsídios dos diretores regionais, cargos públicos de provimento em comissão ou de confiança, que se refere à lei complementar número 36, de 12 de novembro de 2009, anexo 2, tabelas de cargos, símbolos quantitativos e vencimentos, diretor regional. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de verbas próprias já consignadas no orçamento municipal, obedecido aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Nova Friburgo, 1º de julho de 2011. Assina o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. O projeto encontra-se com parecer favorável dos membros da CCJ, senhor presidente. Após a leitura, em discussão. O vereador Jorge Carvalho falará a favor do senhor projeto. presidente, senhores vereadores, trata-se de mais uma tentativa e mais um trabalho do chefe do Executivo em recuperar aquilo que ficou por 10 anos abandonado e que é o de mais importante na administração pública, ou seja, o servidor. Nova Friburgo, que viveu ao longo dos últimos 8 anos da administração passada, sob uma situação complicada com relação ao servidor. A nulidade de um concurso, a desestruturação da parte administrativa, a contratação temporária. Vejam, senhores vereadores, contratos temporários, meu caro professor Pierre, que tem 10 anos de duração. O que é isso? Como é que pode uma coisa temporária durar 10 anos? Sem contar que esse município esteve sob o domínio da famigerada Niticop, na área trabalhista, uma cooperativa que ninguém sabe mais onde está, mas que inicialmente veio lá de São Gonçalo, trazido pelo Ricardo Pacha, veio para Nova Friburgo, fez contratos bilionários com o governo passado e está de volta agora anunciando boatos de nulidade de concurso público, vereador Edson Fábio, para que ela possa novamente fincar as raízes aqui na cidade de Nova Friburgo. Tudo isso desagou nessa desorganização do quadro funcional da Prefeitura de Nova Friburgo. E dentro dessa situação dos administradores regionais que cuidam de verdadeiros espaços com uma densidade enorme, uma questão de áreas que, por exemplo, nós temos distritos aqui em Nova Friburgo maiores do que alguns municípios no estado do Rio de Janeiro. E o vereador Manuel Martins, carinhosamente o chamamos de Manuel do Pote, sabe disso, porque ele é o vereador lá do 3º distrito. O 3º distrito tem um espaço territorial que, na mão de um administrador, ganhando R$ 545 por mês, mais uma pequena gratificação. Isso, se tivesse sido corrigido ao longo do tempo, dentro do respeito que o chefe do Executivo tem que ter com o seu servidor, não precisaria ter essa correção que nós estamos votando agora. Mas não é só com os administradores, não. Quantas correções de termos de estrutura de carreira, de vencimentos, nós já fizemos em menos de um ano
depois que o Demerval assumiu a prefeitura. Foram os agentes de saúde que tiveram aqui na terça-feira recebendo a homenagem do vereador Renato Abirrame e de toda esta casa, que tiveram reconhecido o seu trabalho. Vereador, concede a parte. São servidores que se dedicam, mas que precisam ter, vereador Manuel, precisam ter o reconhecimento salarial. Concedo. É só parabenizar o Executivo, e é o único, até hoje, que vê o lado do ser humano. Ele está dando ao Chico, que é de Francisco. Tem administradores que ganham preço diferenciado. E todos, quando troca de prefeito, ele cria um valor para pagar esses administradores. E agora, os administradores vão ter o seu salário fixo, seja lá A, B ou C, mas eles vão ter um salário digno porque eles pagavam, alguns administradores pagavam para trabalhar. Exatamente, vereador. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, vereador Nami. O mais complicado é o que o vereador Manuel falou, uma afronta direta à Constituição. Por quê? Serviços iguais, funções iguais, com vencimento. O administrador de Campo do Coelho, às vezes, recebia mais do que... Estou dando um exemplo, não sei se é isso, poderia receber mais do que o de São Pedro da Serra. No entanto, eles têm, no quadro funcional, eles têm que ter a mesma classificação. Então, é isso que nós estamos propondo aqui para fazer essa correção a partir do mês de julho. Pois não, vereador? Eu acho muito importante essa correção, que a gente sabe que, na verdade, quem vive junto às comunidades, sabendo a reivindicação da comunidade, necessidade dos bairros, são os administradores dos bairros. E o que acontecia? Eles eram mal remunerados e tinham uma dissonância nos seus vencimentos. Isso causava um mal-estar e eles não conseguiam nem trabalhar direito, porque, na verdade, muitas das vezes, havia um conflito entre eles mesmos, porque um administrador do terceiro distrito, da Manel do Pote, ganharia menos que um administrador aqui do centro da cidade. E foi muito importante ter feito essa relação. O vereador Jorge Carvalho tocou um negócio que é muito importante, e eu tenho batido muito nessa casa. Nós não podemos ter memória curta, porque quem tem memória curta, na verdade, acaba errando e pagando um preço caro. E nós, políticos, quem vai pagar esse preço é a população de Nova Friburgo. A Niticop, por exemplo, foi uma empresa que teve aqui em Nova Friburgo, uma cooperativa, todos nós sabemos, no governo passado, que muitos trabalhadores foram lá trabalhar na boa-fé e não tiveram direito de trabalhista nenhum. E o que aconteceu? Foram depois, em busca na justiça, foram descobrir que essa Niticop do governo passado, que levou mais de 100 milhões de reais, isso ninguém fala, não entendo por que isso, funcionava numa rinha de galo em Niterói. Vejam só, na rinha de galo em Niterói. E hoje, o trabalhador, que deu todo o seu suor ali, do dia a dia, entrou na justiça e foi tentar receber os seus direitos trabalhistas, não teve nada. E pior ainda... O município está pagando. O município está pagando, vai ter que pagar. Não, e é uma questão ainda, se discute o município, cabe ou não o município pagar. O que é pior ainda disso tudo são as contratações temporárias. E quando eu era no meu mandato passado nessa casa aqui, eu questionava a contratação temporária. Aí o governo passado enchia essa casa de funcionários aqui e me vaiavam. Eu falei assim, hoje estou sendo vaiado, amanhã vocês vão ver a vergonha que vocês vão passar, a necessidade que vocês vão passar. Que nem vai ter ninguém assumindo a responsabilidade. Que com os contratos temporários, a lei foi declarada inconstitucional junto lá ao Tribunal de Justiça, o que eu falava, vereador Pierre. Agora os trabalhadores estão sem fundo de garantia. Você sabia disso? Não tem obrigação do tempo de serviço dele no INSS, o município vai poder recolher. E eu falava isso, fui vaiado, fui xingado nessa casa, pela bancada do governo passado, e agora não vejo um responsável. E quando eu vejo hoje, a gente, quando se vota nessa casa aqui, tem que se votar com consciência. Porque eu quero ver hoje qual vai ser o governo. Eu vejo o governo passado, o PSB, por exemplo, se vai meter a mão no bolso, se vai indenizar aqueles trabalhadores que perderam seu direito trabalhista. Se vai pagar aqueles trabalhadores, a previdência dele, ele trabalhou lá, sem ter direito à previdência e aposentadoria. Isso não é brincadeira, não. Isso é demagogia, politicagem suja. E não podemos discutir isso nessa casa aqui, senhor presidente. E eu sempre falei aqui, vereador Jorge Carvalho, eu saí dessa casa aqui com a alma lavada, porque quando tudo que eu votei aqui, a justiça vem dizendo, você estava certo. A declaração da inconstitucionalidade da lei da contratação temporária foi um maior absurdo, foi um lesar o trabalhador, porque é uma lei que nós tentamos ainda, fiz as 2 emendas aqui nessa casa para tentar resolver o problema, não consegui resolver.
E hoje eu vejo as pessoas na rua, tentando, através, rever seus direitos, e não está conseguindo. Por quê? E a justiça está certa. Porque quando a lei é inconstitucional, a obrigação secundária dela, o município não é obrigado a pagar. E como vai ser agora com o vereador Jorge Carvalho falou, quero ver agora a questão da Niticop. A Niticop foi um escárnio nesse município. Roubar os cofres públicos e lesar os trabalhadores dos seus direitos. E o município amanhã tem o entendimento da justiça hoje, que ele não é obrigado a pagar essa indenização. E isso essa casa não fala, e o governo passado não fala. Então, quando eu vejo, vereador Renata Pirrami, as pessoas falarem que bom é o passado foi o atraso desse município aqui. Um atraso para os funcionários públicos desse município aqui. Foi um atraso para os cofres públicos, porque hoje, nós friburguenses aqui, vamos ter que pagar essa conta. E essa conta hoje chega em mais de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. É, senhor vereador. Agradeço, Vossa Excelência, foi extremamente didático, esclarecedor em tudo que aconteceu na questão do funcionalismo. Vereador Renata Pirrami. Eu não posso deixar de me pronunciar quando eu vejo falar da Niticop, quando eu vejo falar do desastre que foi o governo passado, a desestruturação dos servidores públicos, foi uma mistura tremenda, e nós temos sequelas, as sequelas vão se eternizar, infelizmente, e eu vejo aí a ex-prefeita dizer que é candidata, que vai ganhar a eleição, que sei lá o quê. Será que o povo tem memória curta? Será que o povo não sabe da desgraça que foi o governo passado? Da desgraça que foi esse quadro funcional? E agora esse projeto vem apenas reajustar, até parcamente, porque eles merecem muito mais. Infelizmente, não pode ser feito de uma vez só. E outros funcionários que ganham muito pouco também são merecedores, inclusive os guardas municipais. Obrigado pela parte. Vereador Marcos. Jorge, por um lado, a alegria de verificar essa possibilidade vai ser conseguido de aumento para esses funcionários. Mas se fosse no governo, conforme foi falado da ex-prefeita Saudade Braga, o próprio filho dela mostrou lá em Brasília que votou no menor salário da escolha, entre 3 números, ele votou no menor. Salário mínimo. No salário mínimo. E não teve aumento nesses 8 anos em que ela esteve frente à prefeitura. E agora ele próprio, por eu ter denunciado que, inclusive, a população de Conselheiro está aqui, Conselheiro, infelizmente, ainda tem vários locais que precisam ser limpos. É verdade. A primeira residência a ser limpa foi a residência dela, pela Siltur. Se utilizou de prestígio, de tráfico de influência, enquanto a cidade ainda tem um monte de lugares que ainda estão sujos. Logo no dia 13, mais ou menos, ela estava limpando a casa dela. E agora o filho dela se junta para querer fazer uma campanha para denegrir a minha imagem, porque eu denuncio que ele votou no salário mínimo, no menor valor, porque eles limparam a casa deles primeiro. Então, está de parabéns a administração concedendo esse aumento, porque salários baixos não combinam com serviço público de qualidade. Parabéns. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador, pela colaboração. Senhores vereadores, após a discussão, portanto, em votação única. Senhores vereadores, só peço por gentileza, são quase 8 horas. Os moradores conselheiros foram convocados para uma reunião nesta casa às 6 horas da tarde, e eu avisei isso internamente, mas infelizmente os vereadores não estão ajudando. Voto nominal requerido do vereador Edson Flávio. Vereador, voto do seu voto. Contra ou a favor? Senhor presidente, favorável, com breve declaração de voto. Senhor presidente, é importante nós termos nas administrações dos bairros pessoas que estejam capacitadas e que, por serem ou estarem capacitadas, possam receber os seus vencimentos de acordo com esta qualificação que citei. Entretanto, senhor presidente, a cada dia cabe mais ainda a cobrança por parte do Executivo. Hoje, por exemplo, nessa audiência, onde a população de Conselheiro Paulino está, o Executivo também tem que vir. Nas próximas, quando tiver olaria, o administrador de olaria tem que estar. O administrador dos bairros, que é o representante do Executivo lá para a realização das atividades, tem que estar presente nessa audiência. Para quê? Para facilitar e saber aquilo que o povo está pedindo, aquilo que o povo quer e aquilo que ele pode executar imediatamente. Porque por mínima estrutura que tenha uma administração de bairro, ela tem alguma. Por mínima que tenha, tem alguma. E isso precisa ser utilizado com mais otimização. Então, senhor presidente, isso nos facilita, inclusive, fazer as cobranças necessárias. Vereador Nami Nassif. Vereador, voto favorável.
Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Vereador Luciano Faria. A favor, senhor presidente. Vereador Mané Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Isaac Demani. Favorável, senhor presidente. Vereador Renato Abirrame. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador professor Pierre. Favorável. Seguidamente, vereador Edson Flávio. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente. Vereador Jorge Carvalho. A favor. Aprovado, portanto, por unanimidade. E aí, finalizando, o último projeto de autoria do Executivo Municipal institui o adicional de penosidade aos servidores da Guarda Municipal e aos agentes de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito, AUTRAN e da outras providências. O projeto já havia sido lido na reunião anterior, foi retirado pelo vereador Jorge Carvalho, líder de governo. Teve uma apresentação de emenda feita pelo vereador Cláudio Damião, que foi rejeitada por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça, e foi apresentada uma outra emenda da própria comissão, emenda modificativa. Senhor presidente, seguindo as normas regimentais, apresentamos a seguinte emenda: inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 1º, passa a ter a seguinte redação: 2. Não ter registro de atrasos, abono de posto, advertências ou suspensão efetivadas nos meios anterior ao efetivo, desculpa que a redação aqui está um pouco, porque foi feita manuscrito, ao efetivo pagamento É só ler aqui a emenda. É só ler o artigo, só entrou não justificado. Escreveu na perna. Então vamos lá. Não ter registro de faltas, atrasos, abandono de posto, advertências ou suspensão registrada no mês anterior ao efetivo pagamento do benefício, vírgula, não justificadas. Então, na verdade, está acrescentando aqui o não justificado. Sala das Sessões assina toda a Comissão de Constituição, Justiça e Redação final. Portanto, após a leitura da emenda, acredito que nós possamos discutir com a emenda, em discussão, o projeto de autoria do Executivo Municipal. O vereador Jorge Carvalho falará a favor. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto vem de encontro a uma reivindicação antiga da Guarda Municipal, alguns representantes aqui presentes e também do pessoal da AUTRAN. Tiveram uma reunião, tem que deixar claro que eles tiveram uma reunião com o prefeito municipal, e isso foi discutido no gabinete do prefeito, foi apresentado a eles com a concordância para que fosse feito dessa forma. No entanto, foi apresentada uma emenda supressiva que a CCJ rejeitou e faz uma emenda modificativa no mesmo artigo. A punição ocorrerá se ela não for justificada. Havendo a justificativa, por exemplo, morre uma pessoa da família do agente. Lógico que ele tem a justificativa. Ele vai faltar aquele dia, mas ele tem a justificativa. Ele não vai perder o emprego dele, ele não vai perder a gratificação ou o benefício que ele vai receber. Quero dizer, senhores vereadores, que está de acordo com a conversa